Graça e paz, queridos. É um prazer imenso poder estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Você deve ter bom ouvido ou boa audição para ouvir bem, mas também deve ter um coração bem aberto para receber a palavra de Deus no coração. Você recebendo no coração, essa palavra vai gerar fé, essa palavra vai produzir os efeitos necessários para os quais ela está sendo destinada. Renovar a sua vida, fortalecer a sua vida e lhe encher de paz, de alegria e de esperança. Vamos ministrar hoje com base em Mateus 24, versículo 4. O título desta mensagem: Não vos enganeis. Uma expressão do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, logo no final do seu ministério, quando ele se preparava para subir e deixá-los. Ele, sabendo do que poderia acontecer no futuro, lideranças pregando o evangelho, mas um evangelho distorcido, um evangelho falso, para enganar as pessoas. E ele alerta: não vos enganeis. Como uma pessoa humana, e vamos diretamente ao crente em Jesus Cristo, como não se enganar? Só é possível se primeiro conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Em segundo lugar, conhecer a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, a partir dos princípios bíblicos doutrinários. Se uma mensagem pregada por quem quer que seja não tomar por base os princípios doutrinários da Bíblia Sagrada, essa mensagem não vai produzir os efeitos para os quais Deus destinou a sua palavra. Pessoas inexperientes no quesito conhecimento bíblico podem se enganar facilmente se acreditar na pessoa que está falando. Uma pessoa pode deixar de acreditar na melhor mensagem se não conhecer o Evangelho, se não conhecer o que está escrito. Mas neste momento, vamos tomar por base esta expressão do Senhor Jesus Cristo: não vos enganeis. Muitos, ao longo desses 2000 anos de igreja, têm se enganado. Têm se enganado com tanta coisa, que não seria o caso de estarmos aqui fazendo uma relação das coisas que chegaram a enganar a muitos cristãos. Mas vamos ler a palavra de Deus, João 24:4. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém. Espírito Santo, que veio para nos ensinar todas as coisas, ele nos dá discernimento espiritual. Ele nos ilumina para compreendermos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele nos dá o entendimento correto. E se nós tivermos o Espírito Santo morando no nosso coração, iluminando a nossa mente, não temos por que nos enganarmos com qualquer tipo de mensagem que venha distorcendo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos fabricar nada, só precisamos ler o que está escrito, entender o que está escrito e ter o cuidado de pregar só o que está escrito. Dessa maneira, nós não vamos nos enganar e nem vamos enganar ninguém. Então, meu amado, vamos meditar nesta palavra. O contexto deste versículo nos mostra Jesus alertando os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, os discípulos da primeira geração, onde estava Pedro, João, os demais, mas os discípulos de todas as gerações de lá para cá. Nós estamos vivendo a nossa geração. Se o Senhor Jesus Cristo demorar um pouco mais
esta geração de hoje vai passar e vai chegar a outra geração que nos sucederá. Mas se todos observarem a palavra de Deus, como de fato ela está escrita, como de fato Deus falou, nós nunca iremos nos enganar com nada. Iremos entender sempre e muito bem a palavra falada por Deus e escrita pelos escritores sagrados. Portanto, vamos tomar o cuidado. Muitos viriam em seu nome, tentando enganar com falsos ensinamentos, com falsas interpretações, ensinando falsas doutrinas. E se formos atrás da história, nós veremos quanta coisa desastrosa aconteceu na vida de muita gente, que começou bem e terminou tão mal, porque não prestaram atenção a este alerta de Jesus Cristo. Não vos enganeis. Existem os verdadeiros e os falsos pregadores da palavra de Deus. E como eu vou saber qual é o verdadeiro e qual é o falso? Primeiro, se eu tiver conhecimento bíblico, eu sei quando alguém está ensinando errado. Se eu tiver o Espírito Santo me orientando, me guiando, me dando discernimento espiritual, eu sei quando alguém estiver dando um ensino errado e não vou me enganar. Então nós temos que ter uma base de sustentação. Essa base é a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Essa base é a palavra de Deus interpretada de forma correta. Esta base é o Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, para não nos enganarmos com discursos humanos, para não rejeitarmos a palavra verdadeira, a palavra de Deus, quando interpretada de forma correta e anunciada de forma correta. Não temos por que nos enganar. Para um crente não se enganar com falsos ensinamentos e nem com falácias, com calúnias e difamações contra os que servem a Deus, precisa reunir na vida cristã vários elementos, tais como conhecimento dos princípios bíblicos doutrinários da palavra de Deus. É preciso algumas coisas serem repetidas para elas ficarem na memória das pessoas e não esquecerem mais tarde, para descerem ao coração e ocupar o espaço, e não deixar esse coração com espaço vazio para qualquer outra coisa enganosa. Portanto, um crente não se enganar com falsos ensinamentos. Esta é a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Conhecimentos bíblicos doutrinários. Há muita gente que prega, abrindo a Bíblia, lendo um versículo, fechando a Bíblia, falando uma hora e não diz nada do que leu, não diz nada do que está escrito. Falou tudo da sua própria mente, como ele imagina que é. Por isso Jesus alerta: não vos enganeis. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é uma forma de o crente firmar-se na fé, na palavra que leu, que examinou, que meditou. Essa palavra entrou no coração. Essa palavra abriu o entendimento, a fim de interiorizar a palavra logos no coração, na mente e no entendimento. Creio que precisamos explicar o que quer dizer palavra logos. É toda a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. A palavra logos, de origem grega, significa isso. Mas quando nós estamos vivendo nossa vida cristã, o Espírito Santo fala direto ao nosso coração. O Espírito Santo abre o nosso entendimento
E esta palavra ministrada diretamente pelo Espírito Santo é chamada de palavra rema. A palavra rema também vem do grego. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Depois, houve uma reunião das lideranças cristãs e decidiram traduzir toda a Bíblia para o grego, porque na época era uma língua que era falada no mundo. Era uma língua que hoje seria o inglês, uma língua universal. Por isso traduziram a Bíblia toda para o grego. Então, a origem dessas palavras não tem mistério nenhum. Basta ler o significado e já sabe. Essas duas maneiras de Deus nos falar, através as questões doutrinárias, através da Bíblia Sagrada, as orientações, as instruções, como fazer as coisas e até o que fazer. O Espírito Santo é quem traz esta palavra e dá-nos o entendimento, dá-nos as instruções e vamos fazer a obra do Senhor. A melhor meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a fim de interiorizar a palavra logo no coração, na mente e no entendimento. Esta é a maneira de sabermos qual é o caminho certo, a trilha certa, e não estarmos errando, saindo do caminho que nos leva à vida eterna. A vida terrena é bênção de Deus, sem sombra de dúvida. O homem é quem tem criado invenções que prejudicam a vida terrena. Nós poderíamos viver até como no passado, que os homens viviam até 800, 900 anos. Hoje, a própria Bíblia diz que com vigor até 70, dos 70 aos 80, canseiro e enfado. Deus já me deu o privilégio de chegar aos 80 e eu ainda estou trabalhando, servindo ao meu Deus. Mas me cuidando muito por causa da canseira e do enfado. E quantos que nem chegam aos 80 já são ceifados e levados para a eternidade? Sair daqui para a eternidade, levado por Deus, que maravilha, que vida eterna com Deus. Mas ser tirado deste mundo, vivendo uma vida irregular, uma vida contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, o destino é inferno, condenação. Por isso, tanto cuidado que precisamos ter para que não sejamos enganados com nada. Tem gente que abraça o errado tão depressa. Tem gente que rejeita o certo tão depressa. Tudo isso é engano. Você precisa examinar, meditar na lei do Senhor, orar. E como precisamos orar para o Espírito Santo sempre estar nos guiando, nos orientando em tudo que precisamos fazer. Temos a nossa vida material, temos a nossa vida espiritual. Na vida espiritual, nós procuramos servir a Deus. Na vida material, das nossas coisas, dos nossos afazeres. Mas quantas vezes cristãos estão cometendo erros ao fazerem as coisas materiais? Porque não procuraram examinar a Bíblia Sagrada, que se incumbe de nos orientar até com relação às coisas materiais. Não podemos fazer coisas contrárias à vontade de Deus. O que mais poderíamos dizer? Além de meditar na lei do Senhor, manter uma vida de constante oração e vigilância, para não sermos enganados com as astutas ciladas do diabo. Por que astutas ciladas? Porque o diabo usa pessoas humanas para falar.
para dizer o certo e o errado. E se a pessoa não tiver orientação correta, não tiver uma base, pode ir facilmente pela orientação errada. De pessoas que se deixam ser levadas pelo inimigo. Ter discernimento espiritual no coração e na mente. Quando eu leio nos evangelhos, Jesus Cristo sabia o que as pessoas inimigas iriam dizer sobre ele. Antes de elas abrirem a boca, Jesus já estava vendo o que elas pensavam, ou estavam pensando. E é isso que acontece, continua. Só estamos pensando, Deus já está vendo o nosso pensamento. Está só aguardando se nós vamos fazer ou não aquilo que estamos pensando. Até o pensamento não representa um pecado. Só se esse pensamento gerar no coração um sentimento, um desejo, aí já começa aí. E se chegar à prática, aí é arrebentar com a vida de comunhão com Deus, de paz com Deus, de alegria de Deus. O diabo toma conta. Então, se o crente é vigilante, é de oração, é de leitura da Bíblia, é de meditar na lei do Senhor, ele não vai se enganar facilmente. Ele pode cair se não vigiar ou se não orar, sabendo que está errado, mas a tentação pode ser mais forte e ele terminar caindo na cilada do diabo. Mas se ele sabe que está errado e se volta para Deus chorando, pedindo socorro, misericórdia, Deus vai perdoar. Ele vai recomeçar. Agora, se ele cai e se dá por conformado com isso, ele está realmente fora do caminho, fora do propósito de Deus. E se a morte chegar logo, ele pode ir direto para o inferno, para a condenação eterna. E se o crente se mantém firme, fiel a Deus, servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, ele tem como destino eterno o céu, o melhor lugar, onde tudo é perfeito, junto a Deus. Por isso, alerta, não vos enganeis com nada. É fácil se enganar, se não tomar os cuidados necessários. As astutas ciladas do diabo vêm, inclusive, por meio de lideranças tidas como de confiança. Ninguém se engana assim com qualquer pessoa, mas em se tratando de cristianismo, é fácil uma pessoa se enganar ouvindo alguém em quem confia, em quem acredita. Isso não é errado. Como é fácil também se enganar ouvindo a pessoa certa, falando a verdade, se não acreditar. É preciso acreditar na capacidade de quem prega de não mentir, de não pregar um falso evangelho. Precisa saber disso. Acreditar por conhecer de convivência, que aquele que ministra a palavra de Deus é uma pessoa responsável diante de Deus. Para poder então ouvir com atenção o que ele está pregando, recebendo a palavra de Deus no coração e a partir daí tendo uma vida espiritual consolidada, estruturada, firme, constante, servindo ao Senhor e esperando o seu dia de partir para a eternidade. Através da morte ou do arrebatamento da igreja de Cristo, que está para acontecer e muito breve. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus lhes dê graça para continuarem firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Não se enganar consigo mesmo, não se enganar com terceiros, não se enganar com as astutas ciladas do diabo, não se enganar com nada, mas permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor,
orando para o Espírito Santo conduzir. Para o Espírito Santo nos guiar. Há uma necessidade tão grande de vivermos uma vida de comunhão com Deus. Para vivermos uma vida de comunhão com Deus, precisamos viver na sua presença. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós não precisamos viver uma vida de angústias, estressada, preocupados, porque acontece isso, mas aquilo ao nosso redor, muitas vezes que nos atinge. Não temos necessidade de ter a nossa fé abalada, porque o diabo usou alguém para nos atingir com alguma seta maligna. Não. É outra coisa que precisamos estar atentos para não nos enganarmos. Quantos cristãos, até bons ou boas pessoas, bom comportamento, bom caráter, mas ofendidos por coisas que aconteceram, terminaram desistindo da sua fé em Cristo, desistindo do Evangelho de Jesus Cristo, seguindo por algum veredo e se perdendo por aí. Nada justifica o cristão se afastar do Evangelho de Jesus Cristo, da presença de Deus, por causa de astuta cilada do diabo, setas jogadas pelo inimigo. Não. O nosso Deus, Ele é capaz de nos ouvir e de desmanchar tudo e qualquer coisa criada pelo diabo com a intenção de nos atingir. Nós podemos vencer todas as investidas do diabo. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos fazer nossas as mesmas palavras do apóstolo Paulo, porque ele falou guiado pelo Espírito Santo. Ele mesmo escreveu essa palavra, porque o Espírito Santo mandou escrever. Então, a palavra é de Deus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não na nossa religião, não no nosso grupo de amigos, não na nossa força física, não nas nossas ideias, nas nossas astutas. Porque tem as astutas, sei lá, do diabo, e tem as nossas. Crentes usando de astúcia para chegar onde quer, conseguir o que quer, e enganando pessoas, lamentavelmente. É uma dura realidade. O que não podemos é apontar para ninguém, estaríamos julgando. E aí é contra a palavra de Deus. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo as astutas de alguém que está usando de certas atitudes para prejudicar a quem não deve. E quem não deve, muitas vezes, tem aqueles que não aguentam nada e já estão usando as suas próprias armas. E tem aqueles que suportam, aguentam, vão orar, colocar diante de Deus e se tornam mais do que vencedores, que vencem aquela investida do diabo e saem com mais experiência, com mais maturidade e com mais confiança em Deus e com um melhor propósito de viver para Deus, servir a Deus, andar na presença de Deus, para ser guardado por Deus, protegido por Deus. Meu querido ouvinte, sem querer nos alongar com esta mensagem, para que ela possa ser ouvida até o fim por todos e possam receber no coração e no entendimento. A nossa mente é transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela se torna capaz de entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O que é que Deus quer que seja feito para Ele? Quando nós chegamos a esse nível de conhecimento bíblico, de discernimento espiritual,
de mente espiritual, mente transformada, nós temos muito mais condições de vivermos à luz da palavra de Deus e não nos enganarmos com nada e nem com ninguém. Queremos concluir esta palavra orando ao Senhor, orando por você, para Deus lhe dar esta mente iluminada, esta mente transformada, lhe dar esse coração sincero, aberto para receber a palavra de Deus e não se enganar com nada, seguir em frente, em meio às lutas, às tribulações, às intempéries desta vida, em meio a tudo isso. Nós nascemos para viver no mundo, mas já sabendo que um dia estaremos morrendo. Não estamos aqui para vivermos eternamente. Se a morte é algo tão real, tão certo na vida de todos, por que facilitar no período enquanto estamos vivendo aqui para perder o que vem depois da morte? Da parte de Deus, obviamente. Porque depois da morte tem céu e tem inferno. E nós vamos para o céu ou para o inferno, dependendo de como vivemos aqui. Se vivemos a verdade da palavra de Deus ou se nos enganamos com as ilusões desta vida. Muito cuidado. Ninguém sabe o dia da morte. Quantos que morreram tão jovens, sem esperar? Vem enfermidades, vem acidentes, vem tanta coisa, ceifando vidas. Vidas despreparadas. Viveram tão pouco aqui e, ao morrer, não alcança o céu. Que tristeza. Podemos viver até com a vida de muito sacrifício aqui, mas se ao morrermos temos o céu como destino eterno, maravilhoso. Então todo o nosso cuidado não é em nos formarmos na universidade, que é tão importante, que é tão necessário. Oxalá todos os jovens passassem pela universidade do seu país ou de qualquer outro, se formasse, que bom, nós seríamos uma outra sociedade mais desenvolvida. Que bom trabalhar para ganhar dinheiro. Ser rico não é pecado. O problema de muitos que enriquecem é se esquecerem de Deus. Se envolverem só com riquezas, aí é o problema. Mas se souber administrar riquezas materiais com as riquezas espirituais, agora é maravilhoso. É uma vida de felicidade aqui e muito mais na eternidade. Pai, tenho ministrado a Tua palavra e acredito nos bons efeitos desta palavra, que ela está alcançando corações, alcançando vidas, contribuindo para orientar, instruir e salvar vidas. Senhor, abençoa todos por Tua bondade, por Tua misericórdia, em nome de Jesus. E até uma próxima, em nome de Jesus.